terceira aula de História da Igreja, tá ok? Parte 2. Nós falamos na aula passada sobre a Igreja de Sardes, a era da Igreja de Sardes, a Igreja Morta. E também demos uma palhinha sobre a Igreja sendo reformada, ou seja, a pré-reforma e a reforma. Paramos aqui. Aqui é o ato que mudou diretamente a história da Igreja cristã. Ok? É Martinho Lutero pregando as 95 teses na porta do castelo de Nuremberg, na Alemanha. Martinho Lutero era um padre, ok? Ele foi padre durante muitos anos e entrou em crise, porque ele tinha um desejo ardente de servir ao Senhor com interesse de coração. E a questão do pecado assolava muito ele. Ele tinha muita crise com o pecado, na verdade. Essa é a realidade. Mas até que ele se deparou com o texto, até o mentor de Martinho Lutero mandou ele para Nuremberg justamente para ele estudar teologia. Porque disse para ele: o que você precisa é conhecer o Cristo das Escrituras. Eu estou mandando você para lá para isso. E ele foi. E estudando as Escrituras, ele se encontrou com a fé, a graça salvadora. Quando ele leu à luz de velas que pela fé o justo viverá, isso mudou a vida de Martinho Lutero e, por conseguinte, mudou a história da igreja. Nesse tempo que ele estava em Wittenberg, ele foi mandado a Roma. E ele foi lá para tratar algumas questões pessoais. Nesse tempo, pouco antes, tinha morrido um tio dele. E quando chegou lá, ele se deparou com a venda das indulgências. E aí, ele tinha que pagar pelo perdão do parente dele que já tinha morrido, para tirar do purgatório, porque havia até um jingle, né? Um cantinho que diz o seguinte: a utilizar da moeda, porque tem para todo bem moeda, né? A utilizar das moedas no fundo do gasofilácio, as almas pulavam do purgatório para o céu. Era isso que se dizia. Absurdo, né? Mas é verdade. E aí você pagava ao padre, frei, bispo da comarca, e ele te dava um papel escrito que aquele teu parente, que já morreu, estava saindo do purgatório, estava salvo. E ele carimbava, Santa Madre Igreja. Que era o recibo de que aquele teu parente foi para o céu. Passaporte. Fora isso, porque nesse tempo estava se construindo a Basílica de São Pedro, Vaticano. É nesse tempo que um tal de... esqueci agora. Tetzel, acho que é isso, John Tetzel. Posso estar enganado, mas acho que é isso. Recebeu cartas do Vaticano para vender indulgências, para angariar dinheiro para construir a Basílica. E ele saiu pelo mundo antigo vendendo indulgências. Chegava na cidade e procurava lá a diocese, botava uma mesa e ó, quem quiser pode tirar seu tio, sua mãe, seu pai, seu avô, seu parente, seu vizinho, quem quiser no purgatório. Portanto, 2 moedas de prata. Você pagava as 2 moedas e te dava lá, saia do purgatório. E você, fazendeiro, alguma coisa que fosse, podia comprar indulgência, dias de perdão. Aqui na Candelária, aqui no Rio de Janeiro, aqui na igreja da Candelária, não sei se ainda está lá, mas eu, quando ainda era cabo da Marinha, eu fui numa missa do
da Páscoa dos Militares. Missa da Páscoa dos Militares. Como a gente era obrigado aí, não tinha querer não, tinha que ir por ordem. Eu fui, mas eu gosto dessas coisas. Por exemplo, tem um amigo meu que estava fazendo um curso de diácono da Católica. E ele, o curso dele é 4 anos e meio para ser diácono. Sério. E ó, cada 6 meses é uma apostila dessa pessoa. Eu sei o que ele trabalha comigo, Sargento Ricardo. E aí e eles ficam andando de lugar em lugar. A aula da semana que vem vai ser na capela tal, lá em Copacabana. Aí eles vão pra lá. É assim a aula. E aí uma das aulas foi ali do meu lado, do lado do Centro de Formação do Padre, ali no Boquetá, do lado do Sesc. E foi ali, aí ele falou, vou ter uma aula lá do lado da sua casa. Você não mora no Boquetá, ali do lado do Centro de Formação do Padre? Eu falei, moro. Vou ter uma aula lá. Ah, opa! Oi. Posso curtir? Aí ele, eu tenho que falar com o bispo. Aí ele falou com o bispo deixou. Aí eu fui. Imagina a cena. Pô, quase 40 alunos. Todo mundo da Diocese de Nova Sul, Queimado, Austin. E eu tô lá, né? Aí a aula foi dentro da capela, que tem uma capela. Ali dentro da sua formação tem uma capela. Aquela tem sala pra tudo quanto é lado. Estrutura educacional perfeita, cara. Dos meus sonhos. Aí eu fui, né? Olha esse negócio. História da igreja, entrei lá na biblioteca deles, show de bola. Aí quando terminou a aula, o padre que estava, o Frei que estava dando aula, ele queria que cada um agora, dissesse da diocese que veio e o seu nome. Aí o pessoal, tal, diocese tal, capela tal. Aí o senhor dá problema, Ministério da Santagem, todo mundo ouviu. Aí ele de hoje, aí o Ricardo falou, não, ele está autorizado pelo bispo, o bispo deixou. Espião. Mas é legal. Espião. Gente, o Paulo fala assim, ó, desde tudo, retém o que é bom. É bom você ter contato com essas coisas para você entender. Você não pode refutar uma coisa sem entender ela. Eu não posso dizer, por exemplo, ontem de manhã, na Servos 2, eu dando aula, um dos alunos estava sentado na frente, a gente conversando e tal, aí eu peguei uma Bíblia dele, um negócio, quando eu peguei a Bíblia, eu olhei para a mão dele, eu vi um anel de prata, grandão, grosso. Eu acho que foi Deus que fez aqui. Eu olhei para ele. Que não é esse? Não, isso aqui é um anel. Não, o que é? Não, é Rosa Cruz. Eu falei, depois eu aí no final ele veio falar comigo. Não, isso aqui é coisa boa, não é nada disso que está fazendo. Não, você que não sabe o que está fazendo. Você sabe o que é Rosa Cruz. Você conhece a origem. Você tem noção do que você está metido. Isso é água e óleo. Evangelho e Rosa Cruz não se juntam. Isso é uma seita. E isso é como não dá para você ser. É a mesma coisa que você marca com bem crente. Não está. Ok? A aparência é de anjo de luz, mas é demônio. Então, mas eu digo isso com propriedade que eu conheço. Eu falei, rapaz, eu li muito. Eu conheço o Eric Vondelli, que saca, saiu Ramad, Charvanai, Transginástica, li Deuses, Mitos e Magia. Eu li tudo isso. Eu conheço. Para você refutar, você tem que conhecer. Como é que você vai falar para você não entender? Então você tem que estudar para saber o que é aquilo, para depois você refutar. Vocês vão. Nós vamos ter vamos passar. Segundo ano. Apologética. Tiveram apologética? Tiveram. Segundo ano teve. Segundo ano terceiro. Mas vamos aqui. Vamos voltar para cá. Mas aonde eu quero chegar? Aí o Lutero, ele vê a venda das indulgências. Sim, eu quero falar. Ali, na Candelária, Rio de Janeiro, Brasil, aqui, século... Na verdade era século XX, mas o doutor lá, 1996, por aí. Eu fui na Candelária, aí tem uma placa gigante, enorme, assim, ó. Daqui lá no Osés, mais da metade dessa parede, escrita em bronze.
O Papa, acho que é Leão X, Pio X. O Papa Pio X concederá 100 dias de indulgências àquele que ofertar para a construção dessa basílica. Tá? Sabe o que é 100 dias de indulgência? É 100 dias de perdão. Significa o seguinte, eu escrevo aqui, a irmã Bárbara tem 100 dias de indulgência. Hoje, a partir de hoje, dentro de 100 dias, você pode matar, roubar, fazer o que quiser. Entendeu? Aí o camarada tinha vontade de matar o outro, e ele era rico, aí ia lá no bispo, porque na Idade Média, a igreja era mais forte que o Estado. Os papas eram mais poderosos que os reis. Então, quando a igreja declarava alguém inocente, o Estado não podia prender, não podia fazer nada. Porque os papas mandavam nos reis. Entendeu? Tanto que o Tribunal da Santa Inquisição foi criado assim. Era o bispo da cidade, o prefeito e o juiz. Essa trinca do inferno fez miséria. Eles mataram, pilharam, destruíram, abusaram. Não, isso tem mais Tribunal da Santa Inquisição. Mas torturaram muita gente. Entendeu? E aí aconteceu a reforma. E os pilares da reforma, gente, eu queria que vocês entendessem isso. De que igreja vocês são? Católico também vai dizer que é de Cristo. Nós somos da igreja reformada. Nós somos protestantes. Entenderam isso? E qual é a base, os pilares do cristianismo reformado, protestante? Isso aqui. Os 5 solos. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, sola Cristo e sola Deus glória. Isso aqui é o seguinte, sola Scriptura, só a Escritura. Porque os padres do alto clero romano declarou que só quem podia ter acesso às Escrituras eram os monges, os padres, bispos, os prelados. Entendeu? E aí a Bíblia foi proibida de ser impressa em qualquer língua. Só podia ser em latim. Porque o latim só os monges dominavam. Nos mosteiros, eles lá estudavam o latim. Entendeu? Meu nome é Pai, Filho e Espírito Santo. Canto gregoriano era todo em latim. Canto gregoriano. Tá gravando, hein? O Papa que mais desgraçou a Igreja Católica foi o Papa Gregório. É verdade. Leia a história. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, porque a igreja, ela fazia, os papas faziam encíclicas papais que tinham força de lei para o mundo. Então o que eles declaravam era o que valia. E aí Lutero vem reformando a igreja, ele fala, não, só a escritura, só a escritura é que vale. Não adianta ninguém escrever alguma coisa não. Só está valendo o que Paulo, Pedro, João, Mateus, Marcos, Lucas escreveram. Não é o que alguém escreveu hoje não. Nós estamos vivendo uma coisa. Nós estamos vendo pregadores colocar no mesmo nível dos escritores da Bíblia homens que escreveram livros nessa geração. Está errado. Respeito muitos dos autores atuais, os que nos antecederam um pouco mais, tem 100, 200 anos, mas só a Escritura. É o pilar da reforma.
Só a graça salva. A igreja não tem poder de escrever um papel e falar assim, você está salvo, você está salvo. Que história é essa? Só George Catar, Charles Nesté, Cesôs Menor, Dietes Pisteus, Calcos Eternos, Zedon. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sola fide, que é a base de Lutero. Pela fé, o justo viverá. O que se exige para ser salvo? A fé. Não tem que subir escada nem de joelho. O que tem que acender vela para ninguém? É a fé. Você não tem que fazer obras. É a fé que salva. Só os Cristos. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem Paulo. Só Jesus salva. E por último, só a Deus glória. Não se pode glorificar ninguém. Os apóstolos foram bênção de Deus nessa terra. Os profetas também. Maria foi a mãe de Jesus, reconheceu o seu valor. Mas só a Deus damos glória. Aleluia. Você falou do justo, a fé. Pela fé, o justo viverá. Paralelo à importância de Paulo, né, para os fundamentos da igreja. Isso. Assim, esse paralelo. Realmente, Paulo trouxe a revelação da graça como mais nenhum outro. Porque o Evangelho, isso é dito meio acadêmico, né? O Evangelho de Paulo é o Evangelho das alturas. A carta de Paulo aos Gálatas é conhecida como o Evangelho da liberdade. Ok? É da carta de Paulo que Paulo vai dizer. Da carta de Paulo aos Gálatas que ele vai dizer: olha, a lei não é nada, a lei nada, a lei judeu odeia isso. Mas vamos seguir. Não, estou falando assim, pastor. O Martim Lutero, ele justamente a vida de Paulo que chamou a atenção do Martim Lutero, esse paralelo que me chamou a atenção agora. A parte da graça. A parte da graça. Mas vamos lá. Aqui tem uma história, eu não vou entrar nisso, senão você não vai perder muito tempo. Você acompanha. Olha aqui, olha cá. Gente, eu vou pontear os fatos mais importantes da história nesse tempo. Ok? Nessa era da igreja de Sardes. A igreja morta. Lembra-se que a gente está vendo a igreja morta. Depois de Lutero, vem Zwinglio e a reforma suíça. E um pouquinho à frente, Calvino. Ok? Presta atenção. O que Lutero fez foi abrir a porta. Alô? Olha para cá. Lutero abriu a porta. Ele deu o primeiro passo para a igreja bifurcar. Até ali era só a igreja católica. Ok? Ele abriu a segunda opção. A igreja protestante. Mas Lutero é um bom padre. Eu mesmo, quando eu fazia uma ideia de Lutero, eu tive meu herói. Mas quando eu tive acesso pela primeira vez, isso já tem uns 20 anos, quando eu tive acesso a primeira vez às 95 teses elogiosas, eu descobri que ele era um bom padre. Não era aquilo que eu pensava. Tirando as indulgências, a mariolatria e o Tribunal da Santa Inquisição, todo o resto ele concordava e chamava o padre de sua santidade. E até hoje a igreja luterana, ela é uma igreja católica disfarçada. Quase não liturgia, não tem quase nada. Quem veio para quebrar isso foi Zwinglio e Calvino. Porque Zwinglio e Calvino na Suíça começaram a gerar documentos, livros, escritos que aprofundavam o que Lutero começou. Essa fé, mas como é essa fé? O que essa fé nos traz? O que essa fé exige? Quais são os direitos e deveres que essa fé nos concede e nos implica? E aí, isso começou a crescer. E Zwinglio nem tanto, mas Calvino, quem é que já ouviu falar, pelo menos, ou já até leu, as Institutas de João Calvino? Pena, a gente só lê mais do que as Institutas. Olha, as Institutas da religião cristã de João Calvino. Primeiro que o português é polido. Por cada 5 palavras
palavras que você lê nas Escrituras, você vai 6 vezes ao dicionário. Porque ele vai trazer um Português erudito. português erudito. No devagar da minha mente, tento alijar meus pensamentos, trazendo do transcendente para o imanente aquilo que oscila, mas traz lenitivo à minha alma, e aí vai. E aí você fica, meu Deus, Mas aí é mas é profundo. Mas ele faz perguntas que você dá um nó na cabeça. Agora, diga-se passagem. Calvino vai gerar uma doutrina que ganhou o nome dele, de tão importante que se tornou o calvinismo, que é a base do calvinismo: salvo uma vez, salvo para sempre. A doutrina da predestinação absoluta. E aí vai fazer contraponto com Armínio, que são, o Batista é calvinista. Batista é arminiano. Presbiteriano é calvinista. E aí ficam os dois brigando. Não, tá salvo, então, pode ir pro inferno. Pode ir pra cachaça, pra prostituição, mas não perde salvação, porque foi salvo. Já o arminiano, mas não. Essa salvação, ela existe, é verdadeira. Mas você tem que ser fiel até a morte para receber. Você pode perder. E aí a gente vai encontrar porque o arminiano acredita no livre-arbítrio. O calvinista acredita na predestinação absoluta. Quem está falando a verdade? Na realidade, os dois estão certos. Porque às vezes tem duas pessoas brigando. Às vezes está se dentro de casa, mas os dois estão brigando. Mas na verdade, o que cada um está defendendo combina perfeitamente com o que o outro está dizendo. Só que são as duas faces de uma mesma moeda. É só uma questão de ponto de vista. Okay? Na Bíblia tem um livro, na Bíblia, que explica perfeitamente até onde vai o livre-arbítrio e aonde começa a predestinação. Qual livro é esse? Ninguém? Gênesis. Vou dar pista. Predestinação fala para livre-arbítrio. Vai pregar em Nínive. Jonas. Livre-arbítrio diz. E foge para Tarso. Entra no navio para se esconder e vai para o coral. Aí, predestinação, começa a balançar o navio. Os marinheiros jogam tudo na água. Não tem jeito, vai ficar morrendo, vai afundar. Aí, livre-arbítrio fala: não sou eu. Aí os marinheiros me jogam na água que não se resolve. Aí os marinheiros pegam livre-arbítrio e jogam ele no mar. Aí o navio segue na boa. Acaba a tempestade. Mas, por outro lado, predestinação manda o peixe engolir livre-arbítrio. Livre-arbítrio vai dentro do peixe. Interessante que o navio obedeceu, os marinheiros obedeceram, o peixe obedeceu, mas livre-arbítrio obedeceu. Vai para o fundo do mar, fica 3 dias. Não sei como é que eu ia. Eu fui marinheiro. Eu sei que eu passei 12 anos da minha vida em 4 navios diferentes. Eu sei o que é o mar, eu sei o que é uma tempestade no meio do mar. Nossa Deus. E aí, lá no fundo do mar, dentro do peixe, livre-arbítrio resolve. Tá bom. Aí, predestinação fala pro peixe. Peixe. Foi o primeiro submarino da história. Leva ele até a praia de Lima. O cara foi de submarino.
Chega lá o peixe. Diga, o peixe obedeceu. O peixe obedeceu. A natureza obedece. Até o mar, o vento, ele obedece. E aí ele vai pregar. Prega, o povo se converte. Porque ele não queria. Ok? Então você vê que existe predestinação e existe livre-arbítrio. Os dois estão na Bíblia. Mas pegar esse livro aí, Você conjecturar... é livre para escolher, mas tem que arcar com as consequências. Mas a predestinação... Se você deixar, Deus vai na tua frente, abrindo o caminho, tirando tudo. Mas se você não deixar, Ele vai atrás. Você escolhe. Fala pra quem não fala aí. Vamos lá. E aí, ó, Lutero e Zwingli. Lutero dava ênfase à justificação pela fé. Zwingli, ênfase da soberania absoluta. Lutero, a lei está em contraste com... Meu Deus, tudo só. A lei está em contraste com o Evangelho. Para Zwingli, a lei e o Evangelho são inseparáveis. O batismo e a Santa Ceia são reais meios de graça. Para Lutero. Já para Zwingli, o batismo e a Santa Ceia são ordenanças simbólicas. Ok? Assim vai. O corpo de Cristo está presente, o corpo de Cristo não é presente. Porque o Lutero, ele era padre, né? Ele acreditava na transubstanciação. Nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos. Nós não acreditamos na transubstanciação. Nós não cremos que o corpo de Cristo é aceito. Não. Simboliza. Não é. Por quê? Irmão, eu não estou bebendo sangue de Jesus, estou bebendo suco de uva, que simboliza o sangue. Memória dele. Em memória. Eu estou comendo pão, que simboliza a carne. Mas não é a carne nem é o sangue. Porque eu não sou atrofófago, eu não como carne de gente. Jesus, a primeira ceia foi com ele. Ao viver a coisa, ok? Ele os 12. Se a gente acreditar que o pão e o vinho é o corpo e o sangue, tinha dois Jesus ali. O Jesus que estava comendo, falando com eles, e o Jesus que estava sendo cortado e derramado. Entenderam isso? Vamos aqui. 1525, o movimento anabatista. Esse anabatista é porque eles foram os primeiros a se oporem, depois da reforma, ao batismo de criança. Esse pessoal, que até aí a Igreja Católica batizava criança, como hoje é. Mas esse pessoal foi os primeiros, que eles foram para a praça pública. E eles começaram a batizar uns aos outros, porque eles diziam, não, só pode se batizar adulto, porque tem que confessar pecado, e criança não tem pecado. Um irmão aqui na igreja, ligou para mim, pastor, meu parente vai batizar a filha dele, me chamou. Posso? Eu falei, você sabe. Mas essa criança já serviu Jesus? Já se arrependeu? Não, mas tem 3 meses só. Que batismo é para remissão de pecado. Para que você seja batizado, você tem que se arrepender. Se não há arrependimento, não pode ter batismo. Ora, se não há arrependimento, não pode ter batismo, você compactua, você está fazendo o quê? Indo contra a palavra. Fui chamado para ser padrinho da minha sobrinha, do meu parente. Mas olha só, eu vou, mas eu sei, eu não tenho isso, eu não tenho isso não. É porque é meu parente, meu amigo, tá legal. É a mesma coisa que você fala assim, pastor, olha só, eu fui chamado, o pai de Chiqueiro que mora lá na minha casa, ele é meu amigo, desde o tempo aí que era da bagunça, ele é meu amigo. Ele é pai de Chiqueiro, então ele vai fazer a cabeça lá no ônibus e me chamou para ser padrinho. Eu não acredito não. Ou então, pior, me chamou para acompanhar ele no despacho que ele vai fazer. Tá fazendo. Gente, qualquer culto que não seja o nosso, se você participa, você não está compactuando. Ok? Entendeu? Não, pastor, eu não vou no batismo. Mas eu vou no churrasco depois. Aí eu perguntei, vem cá, e esse churrasco é para quê? Para comemorar o batismo. Então você não vai no batismo, mas você vai comemorar
Márcio está muito Por isso, com 90 na Batista, e aí, em 1533, nasce a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. A igreja da Inglaterra nasceu de um cisma, porque o rei da Inglaterra, ele casou com uma mulher e ela não deu filhos a ele. Ele queria casar com outra. Mas nesse tempo, quem casava e descasava, aliás, quem casava e só casava, era a igreja católica. E ele pediu ao Papa da época para divorciar ele. Só a igreja tinha esse poder de declarar, não, era desfeito de casamento. Só a igreja tinha esse poder. Não existia casamento no civil ainda não. E aí, como o Papa disse não, aí ele, tá bom, vou criar a minha igreja. Aí ele fez a igreja anglicana. Separou a igreja da Inglaterra da igreja de Roma. E o mandatário da igreja da Inglaterra se tornou o próprio rei. O príncipe Charles, da Legislaia, ele é o Papa da igreja anglicana. Ele não tem esse nome, mas ele é o maioral da igreja anglicana. Entendeu? Tem o bispo primaz e acima do bispo primaz é o rei da Inglaterra, que no caso hoje é o príncipe Charles. Pastor, a nossa ceia é aberta ou ela é restrita? Ceia não pode ser restrita. Ceia é aberta. Só tem que ser ensinado o que é. Você não pode fechar. Mas no passado eu fui de uma geração, quando eu tenho 17 anos, e as igrejas Assembleia de Deus, mas a ceia era tudo fechado, só ficava na porta, só meia porta aberta, e você só entrava com o cartão de membro. Entendeu? E detalhe, não sei se alguém comprou isso, tinha, por exemplo, se você tivesse comigo, a primeira coisa que te pegava era o cartão de membro. E atrás da porta da tesouraria tinha a relação dos dizimistas. Eu já vi gente participando disso. Só não sei, olha só. A ceia é uma questão de ensinamento. Ok? Você deve ensinar. Ceia é comunhão. Ok? Ora, se você ainda não se decidiu por Cristo, por que você vai cear? Agora, também não é obrigatório ser batizado nas águas, não. O que é obrigatório para tomar ceia é ser salvo. Você é crente, declarado, você aceitou, professou Jesus, você pode tomar ceia. Ok? Você tem que crer. Não está dizendo que tem que ser batizado nas águas para tomar. Tem que crer. Agora, tem que ser ensinado isso. Ok? E essa fé, é aí que a gente tem um problema aqui na nossa igreja. A pessoa aceita Jesus na sexta-feira, no sábado vai para o batismo. O problema não é que ele não possa se batizar, é que ele não sabe o que está fazendo. Para a pessoa se batizar, eu, por exemplo, eu participei da minha igreja. Eu tive 4 meses de instrução de novos convertidos para ir às águas batismais. Eu fiz 2 batismos para no terceiro eu mesmo ser batizado. Isso foi gerando em mim a consciência do que era batismo. Quando eu desci as águas, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Batismo é o ato público, é aquilo que Jesus falou. Aquele que me confessar diante dos homens é o ato do batismo. Eu confessarei diante dos anjos. Ok? Batismo é troca, é substituição. Ele morreu a minha morte para que eu viva a vida dele. Entra na água, morto pela essa vida. Sai da água, vive para Cristo. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cuidado agora com a vida que você tem. Porque ele não é mais sua, agora é dele. Cuidado com o que você está fazendo com a vida dele. Vamos aqui. E aí a igreja ficou assim, ó. O cristianismo primitivo, o cisma que separou o Oriente e o Ocidente, depois vem a reforma, aí vem a igreja anglicana, a ortodoxia oriental e por aí vai.
Em 36, Calvino... Calma. Gente, deixa eu só chegar aqui no Concílio de Trento. Ó, eu vou... Na aula que vem, a gente vai falar sobre o Concílio de Trento. Na aula que vem, a gente vai falar sobre o Concílio de Trento. Gravem isso. Vamos começar com o Concílio de Trento. Foi nesse concílio que foi colocado 7 livros apócrifos da Bíblia Católica.